você encontra caixas de música com músicas de Carlos Gomes, com o hino nacional brasileiro, enfim, com obras, composições de artistas brasileiros. Assim como encontra também discos de metal com hinos, praticamente hinos você tem de todos os países, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Era comum, né, ter o disco de hinos nacionais. E do disco, o disco ficou, como ele iniciou na Revolução Industrial, aconteceu também o seguinte: eles descobriram que poderiam ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro com a música. De que forma? Só sair da esfera residencial, passar para a esfera comercial. Então, começaram a surgir as jukebox, né? As coin operators, aquelas que usam fichas. Então, o mecanismo, em vez de simplesmente ter a corda e ter o botão para disparar, você tinha a corda, mas não tinha botão para disparar. Você teria que colocar a moedinha. E aí foi embora. Aí realmente a coisa ganhou uma dimensão, vamos dizer assim, mundial, né? E as fábricas começaram a evoluir, e uma série de outras técnicas foram acompanhando paralelamente. A pianola é desse mesmo período? A pianola surgiu, não de repente, né? As etapas elas se permeiam. Então, enquanto havia a caixa de música de cilindro, no final desse processo já começou o disco. E pode-se considerar até aquela coisa de começou o disco, morreu o cilindro, né? Então, depois do disco de metal, começou o papel perfurado, que é o caso da pianola. O papel perfurado facilitou muito, por quê? Porque trabalhava com ar. Então, passava, a nota vinha, tinha o furinho, passava o ar, liberava o martelete e batia na corda do piano. Então, o que acontecia? Você transcrevia uma partitura original, Mozart, Beethoven, exatamente com toda a pontuação, com todas as notas, com tudo possível e imaginário para a programação. Popularizou de vez. Popularizou de vez. E até hoje... o realejo, hein? Que parte dessa história entra o realejo? O realejo, ele é meio que... ele não é híbrido, é porque as pessoas confundem um pouco a figura do realejo. O realejo é o que usa os cilindros de madeira. Mas ele não toca, ele é um cilindro, ele também tem pinos, mas os pinos não batem para fazer o som. Os pinos passam por um dispositivo que libera o ar, e liberando o ar tem um fole? Um fole, exatamente. Então vai liberando o fole conforme a nota, dó, ré, dó, si, dó. Então é um instrumento, vamos dizer assim, de sopro, enquanto que a caixa de música é um instrumento de percussão. Exatamente, é percussivo. É como se fosse o pente musical, como se fosse uma marimba, né? Um xilofonezinho, né? E é isso que dá o tom doce, né? Dentre a coleção Milton Gooper, existe alguma raridade que você queira mencionar particularmente? Tem muitas obras raras. Olha, dizer, é um acervo que em poucos lugares, eu já fui para a Holanda, já fui para a Bélgica, tem uns lugares que realmente você encontra muitas caixas de música. Mas no Brasil, um acervo com esse gabarito, com essa qualidade, é muito raro, né? Então você tem peças como a minha favorita é a Charles Payá, que tem isso que eu falei, são tamborzinho, campainhas, castanhola, que é muito delicado, muito bonito. Agora tem peças muito importantes, tem uma Comet, que é pode-se chamar uma das primeiras jukebox. Ela tem 2 metros de altura por 2 de largura. E funcionava com moeda de R$200. E o som é fantástico. O som a acústica é impressionante. O problema é que você não tem como regular o volume, né? Então não tem botão de volume. Então você tem que ouvir, na verdade o volume você consegue regular um pouco em fechar ou abrir o vidro, né? Mas é uma peça muito importante, a pianola é uma peça muito importante. Existem máquinas que elas, assim, vocês dizem, olha, são semelhantes, né? Tem de disco, tem de cilindro, mas cada uma tem uma particularidade, né? Ou por causa do seu fabricante, ou por causa da sua característica. O mais importante de tudo é que isso precisa se manter vivo, né? Isso precisa estar em boas mãos, isso precisa estar em bons museus, precisa estar numa boa instituição, né? Numa boa empresa, fazer parte de um acervo que possa ser mantido, porque essas peças precisam ser lubrificadas, precisam ser restauradas, uma coisa ou outra. A própria ação do tempo, são peças que têm 150 anos.
foi o processo de transformação desses sons da caixa de música para o CD? Som é uma coisa, a melodia é outra. O som é exatamente a nota ou o ruído que existe. E a melodia é exatamente o conjunto que cria a frase. Então, quando nós produzimos a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, o que nós fizemos? Havia uma melodia. Era uma casa muito engraçada. Isso é uma melodia, são notas, certo? Então, o que nós fizemos? Nós produzimos, o Léo Guimarães, que é o nosso engenheiro de som, que é o arranjador do disco, pegou a partitura original da Arca de Noé e preparou um arranjo baseado nas caixas de música da coleção. Então, existem faixas do disco em que são baseadas em caixas de música Paiar. Quais são as características da caixa de música Paiar? Elas têm 3 oitavas de pente musical, tamborete, 6 campainhas e castanholas, além do próprio som da corda. Pegamos cada sonzinho, uma campainha, plim. Aí o Léo Guimarães pegava, eu olhava, ok. Pegava o que Registrou. você disse, captando o som, com o microfone. Eu ficava assim, enfiado, a palavra é enfiada mesmo, né? Eu ficava enfiado dentro da caixa com uma cobertura, né? Um microfone de alta sensibilidade, a caixinha, com um instrumento que eu mesmo criei, com uma espécie de uma pinça. E pegar nesse pente musical, eu pegava e... Ele gravava, anotava, masterizava, ia na outra nota. Isso durante 3 meses só. Pouco tempo. 3 meses, né? E pegando, e cada tudo sininho, isso. cada tamborzinho, fizemos uma biblioteca, né, digital, dezenas de sons, que variavam, inclusive, que sofreram entonação, correção de afinação, né, porque são caixas antigas, não se pode esperar que seja 100% afinado tudo. E o que nós fizemos? Nós transformamos no multipista, no computador. Então, esse multipista, cada pista era um som diferente. Então, você tinha, na primeira pista, você tem barulho da corda. Na segunda pista, você tem o barulho da campainha. Primeira campainha, segunda, terceira campainha. Depois, na outra pista, o tamborzinho. Depois, nas outras 12 pistas, o som do pente musical. Depois, reunia tudo e você ouvia uma música contemporânea. Você ouve uma música contemporânea do Vinícius de Moraes, com os sons originais de 1820, 1850. Ou seja, como se Vinícius de Moraes tivesse vivido, né, no início desse período e fosse também, com toda a justiça, né, homenageado por uma fábrica de caixa de música e tivesse uma caixa de música do Vinícius de Moraes. Inclusive, a gente pensou até em fazer caixinha de música do Vinícius, né? Mas a Arca de Noé, ela tem todo um carinho pelas pessoas, né? Porque quem é pai, quem é mãe, hoje em dia, eram as pessoas, eram as crianças que ouviram a Arca de Noé em primeira mão, né? Quando foi criado, né, a Arca de Noé, essas crianças hoje têm os seus filhos, né? Essa que é o grande barato da Arca. O Vinícius de Moraes, ele consegue realmente... eu sou fã número 1, né? Eu adoro a poesia, adoro a música, talvez porque, na minha opinião, seja o mais musical de todos os poetas, né? Talvez a vida deu a oportunidade para ele de curtir muito, né, a presença, principalmente numa época, né, uma época muito pródica, e ter pessoas maravilhosas ao lado, como Tom Jobim, Baden Powell, Toquinho, Edu Lobo, enfim, não dá nem para falar muitas pessoas, porque tem muita gente mesmo, né? Então, tudo facilitou. Então, as coisas que ele escrevia eram realmente dignas de ficarem registradas numa caixinha de música, né? Pela entrevista. Obrigado você. A gente conversou no Almanac de hoje com o Leão Leibovitch, produtor musical. Falamos sobre caixinhas de música. Muito obrigada. Obrigado a você.